Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a PagMenos, né? Nós falamos da Profarma, né? Que pediram aí recentemente no canal, um amigo nosso, pediram da PagMenos. PagMenos eu tenho um vídeo, Profarma não tinha não, tá? Mas a PagMenos eu tenho um vídeo bem antigo aqui no canal, quando eu tinha umas edições, né? Eu tinha uma parceria com um amigo, aí depois eu fiquei sozinho. É uma empresa de crescimento também. A Profarma eu não gostei muito, a D1000, eu já fiz análise, inclusive eu falei um pouquinho da D1000. Quando eu falei da Profarma, era uma parte, né, um braço lá da Profarma, mas também não achei muito interessante. Então, a PagMenos parece que está com um crescimento um pouquinho melhor. Então, espero que eu possa contribuir com vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, sigam nossa página no Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem um link aqui na descrição do vídeo, tanto de um chatzinho que a gente está montando para chamar pessoas aí que tiverem interesse em passar informações novas, quanto do link, né, como é o serviço, né, que está fechado no momento das inscrições. Então, vamos lá. Análise da PagMenos, tá? PGMN3. Então, a empresa aí que está presente aí no Nordeste, né? Salvo engano, né? Não é isso? Nordeste, aqui, Fortaleza, Ceará, tal. Ó, focado em classe média, né? Classe média e classe baixa, né? Que a gente bota aqui. Em todas as unidades da federação, em mais de 380 municípios. Então, tiveram um crescimento aqui, ó, na PagMenos sozinha, né, que elas têm algumas parcerias, tem algumas aquisições, as standalones. Cresceu bem, tá? 10%, tá? Varejo sofrendo. Varejo farmacêutico, às vezes não sofre tanto, né? Mas cresceu bem. Inclusive, a gente vê que o Same Store Sales, né, que é venda das mesmas lojas, que a empresa às vezes está crescendo a abertura de loja, top line vai crescendo, mas a venda em mesmas lojas não continua crescendo. Então isso aqui demonstra se as operações das lojas abertas está saudável, tá? Excluindo o teste de Covid, cresceu bastante, 7,2%. E Extra Farma, né, que é uma parceria deles aí, 6,5%. Por que teste de Covid? Porque teste de Covid aí teve um período de alta, então às vezes mais caro o resultado. Isso daí aconteceu com a Fleury. Então a gente vê que mesmo excluindo teste de Covid, a empresa está crescendo. Ou então o Covid também pode ter caído, né? Não sei, né? Tem hora que sobe, tem hora que cai. Então é bom, às vezes, fazer esse ajuste. Crescimento no Omnichannel, tá? 66%, tá? Então, assim, Omnichannel, venda digital, os farmacêuticos estão vendendo bastante, tá? Market share, crescimento orgânico, exceto no Norte. No Norte parece que eles sofreram um pouquinho. Sinergia da Extra Farma, né? Empresa adquirida. Ações já contrataram resultado em 12 milhões no primeiro tri. Então, já estão ganhando sinergia. Normalmente a sinergia vem lá no top line, né? Primeiro, base de clientes ativos. Então, a gente tem bastante cliente ativo, ó, crescendo. Produtividade dos funcionários também, verifica a produtividade do funcionário. Teve uma empresa que eu fiz análise aí, que a gente viu lá que a empresa controla bastante, né, a eficiência do funcionário, vê quanto que o funcionário gera, né, para a empresa. Isso é bastante importante. Crescimento consolidado do EBITDA, 3,8%, e redução de 5,9% na PagMenos. Então a PagMenos aqui teve um problema aqui no EBITDA, né? Depois a gente dá uma olhada aí com calma. Vamos lá. Então aqui tem os destaques, né? Só da PagMenos, tirando a Extra Farma. A gente vê que a receita subiu 9,7%, lucro bruto 7%, margem bruta deu uma subidinha, mesmo nesse período aí de inflação. Tá? Ah, não, caiu um pouquinho, né? Tô vendo aquilo lá errado. Ó. O primeiro tri. Subiu 9%, margem bruta caiu um pouquinho, mas assim, quase flat, né? Margem de contribuição caiu um pouquinho também, um pouquinho mais. Margem de contribuição é ajustada aí por empresa, né? Tem empresa que computa um indicador, quando tira outro, enfim. E aí o EBITDA reduziu um pouquinho, né? 5,9. O EBITDA aqui deu até positivo, tá? Lá em cima tá falando que margem EBITDA de 6,6. O que tá falando aqui do EBITDA? Eu não entendi. Redução percentual, tá certo. Redução percentual, mas a empresa gerando caixa, tá? Então a empresa aí gerando aí 152 no trimestre, se a gente analisa isso aí... Opa. Deixa eu puxar aqui a calculadorinha, a gente faz certinho. Vou botar arredondar 160 vezes 4, 640 milhões de geração de caixa, né? Aqui, claro, tá ajustado, tá? O valor de mercado de 1,5, ó, a empresa estaria barata, né? Fazendo uma análise simplória, tá? Isso é uma análise simplória, porque a gente teria que olhar geração de caixa para fazer valuation, tá? A gente vê que o mercado bateu bastante nela, tá? Mais interessante do que a Profarma, tá? E aí dando prejuízo, mas é natural, a empresa de crescimento dá prejuízo, tá, pessoal?
Só tem que acompanhar se esse prejuízo está constante, se a alavancagem deles está muito alta, o covenant da dívida, né? Essas questões. Aqui é só dar pagamentos, né? Consolidado, mais ou menos em linha, até cresceu, ó. Extra Farma deu sinergia operacional mesmo, né? Porque eles tinham mencionado lá. A gente vê que EBITDA consolidando lá com a Extra Farma subiu. Margem de contribuição subiu. A gente vê que subiu até mais aqui no top line, ó. Receita, 33%. É o que eu falei, normalmente sinergia vem mais aqui. Mais aqui embaixo também no EBITDA. Que na margem bruta, né? Também, né? Não, margem bruta não. Margem bruta caiu um pouquinho. Foi mais aqui embaixo mesmo, no EBITDA, tá? A empresa conseguiu ter uma sinergia. Alguns indicadores operacionais, continua crescendo o número de lojas, ó. 376 lojas abertas. Vendas caiu um pouquinho, parece, né? Ah, não, aqui é Extra Farma, aqui é Extra Farma. Pague menos cresceu um pouquinho e tal. Ticket médio repassando. Da Extra Farma parece que é um pouquinho menor. Reduziu um pouquinho funcionários por loja, é isso? Marcas próprias, essa marca própria aqui costuma ter uma rentabilidade maior, né? Então estão botando umas marquinhas próprias, aumentou um pouquinho, isso aqui aumenta a rentabilidade, ponto positivo também. Venda por funcionário, a venda média funcionário aumentou, funcionário às vezes indicar. E Omnichannel também, ó, subindo, bem interessante. Então isso daí que alavancou um pouquinho, né? Essas marcas próprias aqui, ó, pescou um pouquinho aqui, ó, 0,3%, 0,3%. Ticket médio aumentou aqui também, ó, R$6, né? R$6. Mais o que? Venda por funcionário, aumentou R$3. Então eles foram aumentando aqui, isso daqui aumentou na rentabilidade, né? E aqui o Extra Farma a gente não está comparando muito, né? Só está mostrando aqui os dados do Extra Farma, não tem uma comparação. Evolução da base de lojas, então a gente vê que deu uma segurada aqui no primeiro tri, mas continua. Até subiu um pouquinho, mas bem pequenininho. Subiu mais aqui no terceiro tri, subiu aqui no quarto tri, agora deu uma segurada. A gente vê que as lojas, boa parte delas são maduras, né? Boa parte das lojas são maduras. No ano 1, 7%, ano 2, 5%, e ano 3, 0,1%. Tem que aumentar aqui essas daqui do ano 2, mas do ano 1 tá pequenininho. Mas assim, crescimento saudável, parece que crescimento saudável. Base de lojas, aqui norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, né? Deixa eu ver que boa parte aqui é no nordeste, né? Também tem no sul. Sul não, aqui é norte, né? Essas imagens, essas cores sempre me confundem um pouquinho. Norte. Cadê o sul? Sul aqui pequenininho. O sul ainda é bem pequenininho. Expansão inorgânica, ó, teve uma expansão forte aqui da aquisição da Extra Farma, principalmente aqui no Centro-Oeste. Centro-Oeste? Isso aqui? Centro-Oeste ou... Não, isso aqui não é Centro-Oeste, não. Nordeste, né? Principalmente no Nordeste. Então eles ganharam um share aqui forte no Nordeste. Orgânica também. Mas tiveram alguns fechamentos, tá? Principalmente aqui no Norte, né? Então, por isso que a gente fala que teve uma perda aqui relevante. No Nordeste também fecharam bastante, tá? 48% nos últimos 12 meses, tá? Mas como tá abrindo mais, acaba que fecha mais. Por classe social, a gente vê que aqui é público C, D, classe média também. Enfim, vamos lá. Performance de vendas, né? A gente vê que deu uma retraída, né? Uma pequena retraída do quarto tri, crescimento total. Mesmas lojas também, ó. Em relação ao quarto tri, parece que aqui do meio do ano pro fim, parece que vende mais, né? Lojas maduras também deu uma leve retraída. Mas a gente sabe que o varejo está sofrendo bastante, tá? No geral, assim, não parece tão ruim. Aqui crescimento total. E com a Extra Farma, né? Ah, aqui é só a Extra Farma, né? É só a Extra Farma. Mesma loja também caiu bastante, ó. Ponto de atenção, né? Venda loja por mês. Deixa eu ver aqui. Meio flat. Extra Farma também. Número de atendimento, ticket médio. Isso aqui é um ponto positivo para dar rentabilidade, aumentar as margens lá no final. Ticket médio também dá
Extra Farma também aumentou um pouquinho. Market share deles. Deixa eu ver que o market share deles predominantemente no Nordeste, ó, subiu bem, que é onde tem mais vendas. No Brasil, né, consolidado aqui também, subiu. Norte, eles tinham falado que o Norte perdeu. Frente, deve ter perdido frente ao quarto tri, né? Centro-Oeste mais ou menos flat, Sudeste também, é onde eles têm menor participação, mas está crescendo também bem, tá? Tem umas categorias que eles classificam aqui, aqui, ó, medicamento de balcão, OTC, né, over the counter, de marca, que tem mais rentabilidade. Deixa eu ver que a empresa até caiu o percentual de venda aqui, né, de marca. De balcão mais ou menos flat, higiene, curioso, né, higiene, nutrição e beleza subiu aqui. E genérico também subiu um pouquinho. Tem umas marcas próprias deles, né? Isso aqui é interessante. Depois a gente acompanhar no Investor Day, ver essas marcas próprias deles. Que marca própria dele, participação na venda total, caiu. E autosserviço também. E aqui alguns dados da cadeia deles de fornecimento aí, né? De estoque. O omnichannel deles, a gente vê que Extra Farma é bem pequenininho, pague menos. Subiu, continuou subindo. Venda por canal. Deixa eu ver aqui, e-commerce, televendas ainda. Telefone, né? Televenda. App ainda é bem pequenininho, isso aqui pode ganhar alavancagem operacional, tá? Esses apps. Prateleira infinita, né? Acho que é você acessar lá também um balcãozinho, você conseguir acessar numa loja onde que tem um medicamento em outra, sei lá o que é. É tipo uma aplicação que, igual da loja Quero, né? Que a gente fez a análise. Que você consegue acompanhar. Consultórios farmacêuticos tem também um pouquinho de consultório farmacêutico, ó. Verificar pressão, aplicar alguns remédios aí e tal. Oferecer esses serviços. Mas teve uma leve quedinha, parece que pode ser que comece a subir, né? Pegar esses serviços farmacêuticos aí. E a receita bruta consolidada subiu bem, né? A Hypera ajudou. A Hypera não, a Extra Farma, né? E a Standalone, eu vi essa questão de marcas aí, marcas próprias, marcas com rentabilidade maior. Eu lembrei da Hypera, né? Que a Hypera tem um mix de marcas próprias muito forte. E receita Standalone também subiu legal. Lucro bruto deles deu uma leve quedinha, pressão nos custos, consolidado também, mais ou menos flat. Despesa com venda. Geralmente essas empresas têm uma despesa com venda alta, tá? Então percentual em relação à receita a gente vê que subiu. Mas ainda está num patamar, parece até que está fora de escala, né? Um patamar próximo, consolidado também, mais ou menos a mesma coisa. Mais de contribuição. Vamos ver se eles dão aqui o cálculo que eles fizeram. Até mostra aqui, né? O forte crescimento dos canais digitais, descasamento de despesa com margem. A gente mostra aqui o cálculo. Caiu um pouquinho também, mas nada demais. Despesas gerais administrativas. A gente vê que é bem pequenininho. Frente à receita. EBITDA ajustado sofreu bastante. Standalone. Consolidado um pouquinho menos, né? E aqui falando das sinergias, né? Então a tendência a subir cada vez maior essa sinergia ao longo do tempo. Por isso, quando a gente fala que tem que investir em empresa para longo prazo, é por conta disso. Não é de uma hora para outra que a empresa começa a apresentar resultado, tá? Então você tem que acompanhar de perto. Ó, principalmente resultado operacional, tá? Que a gente viu lá que o EBITDA realmente subiu quando a gente consolida. E surpreendeu até eles, né? Surpreendendo positivamente. A migração de sistema, de repente para acompanhar também o uso o desempenho dos funcionários, né? Uma área logística, de abastecimento, né? Isso aqui, capital de giro é muito importante para a empresa de varejo farmacêutico. Então a gente vê que a empresa aí ainda tem sinergia para começar a dar. E eles estão acima da curva, tá? Então eles tinham uma tendência aqui de vir aqui essa sinergia, vir devagarinho. Então a gente vê que eles conseguiram largar na frente, ó. Esse quadradinho aqui, rachurado, ó, é o ganho que eles tiveram a mais de sinergia operacional. Então se eles mantiverem essa sinergia aqui ao longo do tempo, a tendência é vir aqui, ó, esse rachurado aqui para cima. Isso daí vai refletir cada vez lá no top line, cada vez mais lá também lá no lucro operacional, né, na margem EBITDA.
Depreciação, resultado financeiro, a empresa não deprecia tanto, né? Talvez até tenha depreciado um pouquinho, amortizado por conta da aquisição. Resultado financeiro deu um saltinho, né? Imposto de renda, consolidado aqui também. Que é só pague menos, né? Consolidado. E aí a empresa deu um prejuízozinho. Mas, ao meu ver, tá o resultado ok. Não é um resultado nem bom nem ruim, é um resultado ok da Pague Menos. Acho que tem indicadores positivos para o futuro, tá? Da companhia. Consolidado também, que prejuízozinho. Eles até botam aqui, ó. Standalone, consolidado. Qual foi o gasto? Provisão de juros. Fizeram um ajuste aqui, né? Esse ajuste não mudaria muita coisa, não. Aqui é standalone e aqui é consolidado. Ciclo de caixa, para saber a questão da conta de receber. A gente vê que o estoque deles aumentou um pouquinho. Conta a receber bem pequenininho, né? Geralmente paga à vista, paga no cartão. Tá? Risco sacado também, isso aqui teve impacto lá na Americanas, né? A gente vê que é bem pequenininho também. Eles destrinchando e fornecedor aqui, mais ou menos em linha com os anos anteriores. Endividamento deles, a gente vê que tá. Isso daqui é um ponto de atenção, tá? Então a gente vê que a dívida líquida aqui sobre EBITDA, aqui eles não dão cover, né? Eles tiveram aumento da alavancagem por conta da aquisição da Extra Farma. Tudo bem, faz parte do negócio. E vai ser reduzindo, né? Eles vão se reduzindo ao longo do tempo. Então eles vão normalizar o caixa operacional, para aumentar a captura de sinergias, monetização de créditos fiscais, redução de investimento. Então vai reduzir loja também, né? Então a dívida líquida sobre EBITDA deles está quase 3 vezes, ó. Está em 3 vezes. Já começa a ficar ruim, tá? Mas se eles excluírem despesa com arrendamento, né, que é IFRS 16, a gente vê que está no nível saudável, tá? E faz parte do negócio, a empresa também tem muito arrendamento. Então, assim, é um ponto de atenção, mas também não acho crítico não, por enquanto. Por enquanto está sob controle. Fluxo de caixa deles, ó, pagamento de arrendamento aqui. Uma espécie de dívida, mas é mais barato. Aumentou um pouquinho por conta da alta de juros. Até gerou um pouquinho de caixa, tá? A operação de risco sacado também, ó, deu um leve aumento aqui, ó, um leve. Aí teria que pesquisar com mais calma o que tem esse risco sacado, qual é o custo lá para pagar os fornecedores e tal. Isso que aumentou um bocado. Investimento de capital. Bem tranquilo, capex deles. Pagamento da dívida, recompra de ações. Integralização de capital, né? Na verdade, teve recompra de ações aqui, não. Captou mais dívida, né? Nada de outro mundo aqui, investimentos. Normalmente é para expansão, né, os investimentos deles. Ó. A gente vê que reduziu um pouquinho em relação ao ano anterior, mas mais ou menos em linha. Reforma de lojas reduziu também, segurou o investimento em tecnologia. E aumentou um pouquinho a infraestrutura de lojas, né, centro de distribuição, escritório e tal. Segurou um pouquinho, no geral, o CAPEX, né? Então a empresa vai segurar o CAPEX para pagar a dívida, que eles falaram. Aqui é DRE, né, que a gente já viu, foi destrinchando e tal. Acho que não tem muito o que ver mais, não. Então essa foi a Pague Menos, tá, pessoal? Deixa eu voltar lá para a tela inicial. Para encerrar o vídeo. Então a Pague Menos ela tem um valor de mercado, acho que eu já olhei aqui, né, com vocês. Valor de mercado de 1,5 bi, gerando um pouquinho de caixa. Ó, resultado ok e tal. Para quem gosta do case. É uma opção, tá, se pensar. Eu acho que daria para botar um pezinho ali, investir na empresa. Aí vai de cada um, tá? Investimento é muito particular. Às vezes o pessoal fala assim, e aí, você não falou no final se é para investir ou se não é. Gente, eu tô aqui para analisar a empresa, dizer se a empresa é boa, os pontos positivos do futuro, se a empresa é muito arriscada ou não, se a dívida tá pesando ou não. Agora, a minha carteira não vai ser igual a de vocês. Pô, eu gosto muito de construtora, por exemplo, eu tenho várias construtoras na carteira. Mas eu tô mencionando para vocês, é uma empresa que daria para botar um pezinho e tal. Acho que a empresa tem tudo para subir de agora em diante, diferente da Profarma, que eu não gostei muito, não gostei da Demil e tal. E ela tá trilhando um caminho, não é igual da Droga Raia, tá? Da Raia Drogasil. Porque a Raia Drogasil continua com crescimento consistente, repasse de preço, expandindo absurdamente ao longo do tempo. A Pague Menos a gente já viu que já deu uma seguradinha e tal, mas está sendo rentável essa sinergia aí com a Extra Farma, né? O nome da empresa. Foi bem interessante. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, os links vão estar na descrição do vídeo, inclusive do chat no WhatsApp. A gente vai estar distribuindo informações aí para vocês, tá? Valeu, forte abraço.